No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Paulo Passarinho. Estrangeiros retiram 4,6 bilhões de reais da Bolsa nos 10 primeiros dias de janeiro. E o Instituto Fiscal Independente alerta sobre a evolução do déficit externo do país. O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro cedia, a partir da semana que vem, 12 dias de arte em torno do tema Cultura e Oprimidos. E na Rússia, o primeiro-ministro anuncia sua renúncia após Vladimir Putin declarar que convocará referendo para alterar a Constituição do país. Essas e outras notícias nessa segunda-feira, 16 de janeiro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvintes. Apesar de todo o otimismo que a mídia dominante cobriu aí o final do ano passado em termos econômicos, com notícias absolutamente falsas a respeito de um bom comportamento da economia, nós aqui no nosso programa Faixa Livre, através dos nossos comentaristas, estamos alertando que a situação não é nada confortável. E agora, inclusive já no início do ano, começaram a surgir as informações, os dados oficiais. E ontem surgiu mais um. Os estrangeiros, por exemplo, que tinham muitas aplicações na Bolsa de Valores, fizeram retiradas muito fortes ao longo do ano passado. E apenas nesses 10 primeiros dias de 2020, agora em janeiro, a retirada já chegou a 4,6 bilhões de reais. E isso, evidentemente, deveria fazer com que as autoridades econômicas ficassem atentas e não destilassem esse falso otimismo que todo ano, de alguma maneira, tem lugar. As estimativas são sempre positivas, mas ao longo do ano, as projeções vão sendo refeitas e a realidade vai batendo ao olhar de qualquer um. E, principalmente, a situação vai, evidentemente, sendo criado a situação cria maiores dificuldades para a própria administração econômica e principalmente para o dia a dia do trabalhador, que já se defronta aí com muitos anos de recessão e estagnação e que se traduz no seu dia a dia na deterioração das condições dos serviços públicos no Brasil e principalmente na área do emprego. Todos nós sabemos aí como que hoje é difícil um brasileiro arrumar emprego digno, emprego com carteira assinada e principalmente com salários adequados. Agora surge mais uma informação. O Instituto Fiscal Independente, de acordo com o jornal Valor Econômico, detecta um avanço do chamado déficit da nossa conta corrente. A gente tem também chamado a atenção aqui, através dos nossos comentaristas, sobre essa questão. O que é o tal do déficit na conta corrente? É, na verdade, o resultado de todas as transações em termos comerciais e em termos de serviços do Brasil com o exterior. É importante olhar esse indicador, porque o Brasil não produz dólares. Se nós estamos tendo aí prejuízo nessa conta, nesses relacionamentos, tanto na esfera comercial como na esfera de serviços com o exterior, isso é sinal que temos que compensar esse tipo de desequilíbrio através principalmente da atração de recursos que entram aqui no Brasil, inclusive para a aquisição dos nossos ativos. Não é à toa
que o governo aí coloca como uma prioridade a venda de patrimônio estatal, por exemplo. É uma maneira de atrair recursos. Outra maneira de atrair recursos é justamente incrementar as captações de recursos de filiais de multinacionais brasileiras junto às suas matrizes. Mas tudo isso significa o seguinte: no futuro nós teremos de pagar em moeda forte, em geral em dólares, para esses que entram aqui no país para ter lucro, estrangeiros, evidentemente. Há um problema sério. O Brasil estruturalmente possui um déficit na sua conta de serviços, justamente por conta da nossa dívida externa eterna, hoje em dia principalmente concentrada em empresas privadas, bem como outros encargos do país, como o pagamento de royalties ou o próprio pagamento a transferência de lucros e dividendos para o exterior, uma consequência, inclusive, da participação dos estrangeiros na nossa economia. Por isso, a tal da balança comercial, ou seja, a diferença entre aquilo que a gente exporta e importa, é muito importante para o país, porque é aí que a gente pode ter lucro em dólares. Acontece que com a desindustrialização brasileira, cada vez mais nós temos aí uma conta na conta da despesa das importações muito forte. A nossa própria indústria, para funcionar, depende de muitas peças e componentes que são importados. E essa é uma das razões que levam, por exemplo, que já sucessivos governos apostem todas as suas fichas para a elevação do superávit comercial no chamado agronegócio, que por sua vez também apresenta seus problemas. Não à toa, de tempos em tempos, nós temos sempre aquelas anistias fiscais para o setor rural. E isso vai fazendo com que sucessivos governos empurrem para frente um problema estrutural do Brasil, que é justamente a nossa vulnerabilidade externa. Sem uma política industrial forte, que faça com que o país recupere o vigor industrial e, principalmente, sem uma política de fortalecimento do nosso mercado interno, que poderia aí sim fazer com que o país ganhasse graus de produtividade maior e principalmente uma escala de produção que nos garantisse condições de produção adequada dentro do Brasil, será muito difícil superar esse problema da chamada vulnerabilidade externa, que recorrentemente se coloca como um problema para os administradores da economia brasileira, conforme novamente está sendo colocado agora. Só que neste momento a questão é mais delicada ainda. Nós estamos num contexto internacional onde, para muitos, pode advir a qualquer momento uma nova crise financeira, o que irá agravar ainda mais o drama da economia brasileira, que continua subdesenvolvida, continua dependente e, principalmente, subalterna a decisões que fogem à nossa competência, simplesmente por uma opção absolutamente irresponsável das nossas elites que não assumem o nosso Brasil, simplesmente se contentam com uma posição de subordinação aos centros financeiros e econômicos do mundo capitalista. Uma verdadeira deformação para um país que tem tudo para pensar o seu próprio futuro em função das nossas imensas prerrogativas favoráveis à produção, tanto em termos de território, como em termos de riqueza, como em termos principalmente da esmagadora maioria do povo brasileiro, trabalhador, a nossa maior riqueza. A opinião do Faixa Livre. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Você, ouvinte do programa Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça a sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil, agência 0183, dígito X,
Conta corrente número 142426, dígito 2. Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são exclusivamente utilizados para a manutenção do nosso programa. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da nossa edição dessa quinta-feira, 16 de janeiro do ano 2020, o nosso programa Faixa Livre. Faixa Livre é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, e tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Meu bom dia a todos e meu bom dia principalmente a vocês, ouvintes, que podem aqui participar através do telefone 2543-1360, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda diretamente para a nossa página do Facebook, Programa Faixa Livre. Nós estamos com problemas para a transmissão da nossa imagem aqui do estúdio da Bandeirantes, diretamente tanto para a página do Facebook como também para o YouTube. Pedimos desculpas a vocês, é um problema técnico que estamos identificando. Vocês só têm acesso ao áudio por esses canais do YouTube e do Facebook. Agora, se vocês quiserem acompanhar o nosso programa, há várias maneiras. Uma delas é ir até a nossa página, www.programafaixalivre.com.br, ou a página da AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras. O endereço é www.aepet.org.br. E há também o aplicativo do Faixa Livre, que você pode baixar para o seu celular. Me parece que é uma maneira mais cômoda e tranquila de nos acompanhar. O aplicativo é gratuito, Programa Faixa Livre, e você pode baixar aí para o seu celular de sistema Android. Bem, o Faixa Livre também encontra-se no formato podcast. Você pode nos acompanhar também pelas plataformas Deezer, Spotify e Castbox.